Bom, agora vamos para a parte prática, né? Colocar em prática tudo que a gente aprendeu nas videoaulas anteriores. Nesse momento eu tô aqui com a Mônica. Primeira coisa que eu fiz foi parar com ele e fazer todas aquelas perguntinhas, né, que eu pontuei para vocês que são perguntas importantes. Então eu já sei o histórico da Mônica. Agora nós vamos fazer o passo a passo da análise em si. Então eu já sei o histórico dela, ela veio para mim porque eu gerei confiança, né? Eu gerei segurança nela e ela agendou comigo para fazer a análise capilar. Fiz todas as perguntas que eu deveria fazer sobre o histórico dela para me entender, para me gerar conectividade com ela também. E agora nós vamos fazer o estudo capilar de fato. Para isso, a gente vai utilizar a luva para proteger você, profissional, e também proteger a sua cliente, porque pode ter alguma feridinha aberta que a gente vai identificar, pode ter alguma outra inflamação, pústula que a gente pode identificar, né, que pode conter bactérias e a gente acabar, né, distribuindo para todos os lugares que a gente colocar a mão. E até mesmo espalhar no couro cabeludo, que não é aquilo que a gente quer, né? Então, para fazer o estudo do couro cabeludo, nós vamos utilizar a luvinha e depois para fazer o fio, para a gente sentir a aspereza, né? Fazer o teste de elasticidade já não precisa mais, mas a gente tem que analisar o couro cabeludo primeiro. O primeiro passo para a gente analisar o couro cabeludo é a densidade capilar, ou seja, quanto de densidade que essa cliente tem de cabelo. Então eu vou pegar o cabelo dela e vou separar aqui no meio, ó. Até lá embaixo. Vou dividir o cabelo dela em duas partes. Dois lados, né? Lado direito e lado esquerdo. E aí, eu vou analisar o caminho do cabelo dela, da parte de cima até a parte de baixo, para mim saber se a densidade ela é contínua, tá? Ou se em cima tem muito mais cabelo que no meio, ou que embaixo tem muito mais cabelo que em cima. Isso tudo é bom a gente analisar. Para saber se a cliente está tendo perda acentuada de cabelo em alguma área, tá? Então a gente começa a fazer essa análise. Então eu prendo aqui, ó, de chuquinha mesmo, pra gente olhar. Aqui eu vejo que ela tem um pouco menos cabelo na área de cima do que na área de baixo. E aí entra aquele histórico. Você sente que seu cabelo tá caindo, tá quebrando? São perguntas que a gente tem que fazer. Mas nada, nesse ponto aqui, nada que me sinalize um alerta, né? A gente sabe que na parte occipital a gente tem mais quantidade de cabelo do que na parte de cima do couro cabeludo, tá? Até o momento tudo ok. Olha só. Aqui a gente mostra, olha, a densidade do cabelo desde o início até atrás. Ó, a gente vê que é bem contínuo a densidade, a gente não tem perda acentuada, é tudo bastante proximal, tá vendo? Ó. E aqui eu vejo que ele é mais espaçadinho, mas nada que nos gere um alerta muito grande. E aí, só de olhar aqui, vocês já conseguem ver, não sei se vai ser fácil para vocês enxergarem, que a gente tem um acúmulozinho de sujidade. Olha aqui, ó. A gente olha, ó, tá vendo? Esbranquiçadinho. Isso aqui a gente vai ver no microscópio mais profundo. Mas esse acúmulo de sujidade faz também o cabelo cair porque entope o ósseo, né? Dificultando o desenvolvimento do cabelo, trazendo, né? Olha, aqui, ó, tá vendo? Isso a gente tem que analisar também. Quanto de resíduo que nós temos nesse couro cabeludo. Isso também faz o cabelo quebrar, cair. Bom, outra coisa que a gente analisa quando estamos fazendo a análise capilar. Se a estrutura ela está inteira ou se está quebradiça.
a gente vê, olha, que essa estrutura está do mesmo tamanho dessa estrutura. E a gente consegue ver que as estruturas na parte toda estão no mesmo tamanho. Então, não temos um cabelo com corte químico ou muito quebrado, tá? Outro ponto para a gente analisar. Teste de tração. Como que é feito? O teste de tração, a gente pega uma mecha desse cabelo, sem nada, né? Aqui eu tô para fazer mesmo um teste para a gente entender como que está a resistência dessa fibra capilar sem nada. Puxou, não quebrou, ó. Puxou, não quebrou. Não precisa puxar muito. A gente só precisa entender se esse cabelo com pouco impacto quebra. Então, temos um cabelo resistente. Observar num todo, isso é muito importante, porque assim a gente vai ver a opacidade ou brilho. A gente vê que aqui, como ela tem estruturas diferentes de cabelo na parte da frente e na parte de trás, a parte de trás dela é mais opaca porque é mais crespa. A parte da frente dela é mais brilhosa porque é mais cacheada. Então a gente tem um ressecamento acentuado mais no meio, que a gente tem que tratar, mas nem tanto na frente, mas também está um pouco ressecado. Então, isso tudo a gente vê, né, opacidade, brilho, num olhar técnico desse cabelo. Agora, para a gente entender sobre ressecamento de fato, a gente tem que tocar. Então, a gente vai tocar nesse cabelo. O que o ressecamento é? Vamos entender o mecanismo do ressecamento. Tá? A gente sabe que o nosso fio ele é composto por camadas. E uma das camadas é a cutícula. A cutícula ela tem o poder de dilatação e contração. Tem esse conteúdo no Instagram da Academia dos Cachos, hein? Sabendo que ele tem esse poder, quando ela está muito contraída, ela fica muito enrijecida. E aí tende a quebrar. Quando ela está muito dilatada, ela fica elástica, o cabelo fica elástico, fica fragilizado. Então a gente precisa de uma flexibilidade, que é o meio termo. Quando a gente chega no meio termo, que é a flexibilidade, o cabelo resistente, porém flexível, né, não a ponto de arrebentar, temos um cabelo ok. Mas se esse cabelo está com alta dilatação, além dele não ficar resistente, ele perde, não absorve, ele perde muita água, ele não sustenta a água, o fator hídrico dentro do fio, deixando ele ressecado. Então, a dilatação traz esse ressecamento. A gente precisa equilibrar o pH desse fio, selar essa fibra capilar, né, ao ponto dela ficar com flexibilidade. Porém, nesse caso aqui, ela está muito dilatada. E essa dilatação, né, traz esse ressecamento, porque o cabelo ele tá com essa porta de proteção aberta, tanto para entrar, né, sujidade do ar, né, e o que faz mal para o cabelo, quanto para sair. Então, sai massa toda vez que toma banho, sai água toda vez que toma banho, ou que penteia. Então, isso que se dá o ressecamento. E é claro, pelo nosso cabelo ser curvado e a nossa cutícula capilar ser mais desconforme, né? Não é, ela é camadinha, mas ela é mais com, né, o seu desenho mais desconforme, tendemos a ter mais ressecamento do que pessoas com cabelo liso. Então, né, só que aqui a gente consegue observar que essa aspereza ela é bem alta. Então, tem que ser tratado. E aí a gente já entendemos densidade, já entendemos sobre resistência, opacidade, ressecamento. E agora eu vou mostrar para vocês dois aparelhinhos que vão ajudar muito vocês a fazerem um processo, né, de análise capilar. E esses aparelhos, vocês não precisam ser tricologistas, não precisam ser terapeuta capilar para estar utilizando. Mas vocês têm que entender
no mínimo, o básico para fazer a utilização. Mas tem um que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, que vocês podem estar adquirindo, não é caro, e vai trazer uma consciência e uma autoridade também para você e para sua cliente no seu processo de estudo de análise capilar.